Olá, meus irmãos. Aqui está a rua que vocês tinham visto aquele dia, com a vala aberta, com a máquina. Já foi feita a encanação, já está ligado. A água já está circulando já, de leste a oeste dentro do condomínio, aqui na Avenida Panorâmica. Essa primeira etapa já está praticamente encerrada. E eu já comecei a tampar e já patrolando a rua ao mesmo tempo. Tá aí. A máquina está lá na frente já, ó. Já prosseguindo no trabalho de cobrir a vala e patrolar o trecho todinho, até lá na caixa d'água, da onde está vindo a água pro lado de cá. Essa é a primeira etapa. Graças a Deus, estamos quase encerrando a primeira etapa, que agora é cobrir e patrolar. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma grande satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado por todos nós. Perdoe nossas faltas, pecados, nossas debilidades e fraquezas. Fortaleça-nos para que possamos ter força suficiente, ter sabedoria necessária para sermos sempre vitoriosos em todos os embates da nossa missão. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Capacita-nos, dirija-nos, abençoe-nos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês viram as imagens que eu gravei aí agora há pouco do serviço hidráulico do condomínio Vitrine do Lago. Os canos já foram soldados, já estou cobrindo as valas com a máquina e aproveitando para patrolar, para já ir patrolando os locais onde já foi aberta a vala. Olhando assim no filme, parece que é simples, né, de fazer. Mas nós temos vários fatores a ser considerado. O primeiro deles, vocês estão vendo, aqui já tem um pouco mais de um ano que eu estou fazendo a minha casa. Por que não terminei ela até hoje? A prioridade nunca foi a minha casa. A prioridade é o Vitrine do Lago que está estruturado. Para isso, ao invés de eu andar num carro mais novo, eu tenho uma máquina, uma retroescavadeira, para trabalhar aqui. E ando numa caminhonete 96, que tem sido a companheira. O gasto de combustível e de manutenção de uma máquina dessa é pesado. Mas são prioridades que cobrem as necessidades do condomínio. Aqui dentro tem um pedreiro trabalhando e de vez em quando um servente. Lá fora eu estou trabalhando o tempo todo e aqui dentro quando necessário também. Esse condomínio aqui, essa propriedade toda aqui, meus amados irmãos, foi adquirido pela fé.
Esse lugar preparado para receber o povo de Deus tem sido priorizado na minha vida há muito tempo. Hoje já ultrapassa 15 anos que eu tenho trabalhado aqui passo a passo, arduamente, com serviço duro aqui dentro. Agora está pertinho já de eu terminar a casa, mudar para cá e poder estar dando uma atenção maior ainda, um cuidado maior ainda com relação ao condomínio. O serviço da máquina, que vocês estavam vendo ali, irmãos, eu cheguei a pensar que seria bem mais fácil cobrir as valas, seria bem mais rápido, que daria para fazer com a concha dianteira. Mas a concha dianteira, ela tem mais de 2 metros de largura e a vala tem só 40 centímetros. Quando joga a terra dentro, fica a terra dos dois lados e acaba não indo toda a terra para cobrir a vala. E eu vi que eu tinha que trabalhar com a reta traseira novamente e trabalhar com a frente, fazer os dois. A frente para patrolar, mas primeiramente a parte da retro para voltar a terra para dentro da vala. Mas outro detalhe: antes de jogar a terra dentro da vala, tem que ser feito um forro em cima da encanação. Por quê? Porque pedras, tem muita pedra que bate na encanação cheia d'água, é só explosão de água. E aconteceu 2 vezes. Para que isso não se repita, eu tenho que pegar uma enxada e uma pá e sair cobrindo, fazendo um forro de terra na vala, já colocando, puxando com a mão as pedras grandes e colocando ao lado da encanação, para depois subir na máquina e fazer o serviço da máquina. Muito duro, muito bruto. Mas cada suor desse vale a pena para amanhã os escolhidos do Senhor que vierem para cá aguardar a volta do Senhor terão o conforto necessário para a honra e glória de Deus, de aqui podemos juntos aguardarmos o grande dia e vivermos uma vida mais tranquila, menos tensa do que será no resto do mundo, que o governo mundial está assumindo comando cada dia mais. Basta vocês verem os maiores escândalos políticos e sociais da história da humanidade têm se manifestado a cada dia. As profecias todas se cumprindo. O governo de extrema direita ganha as eleições nos Estados Unidos, de onde partirá o grande decreto dominical que já está incorporado nas atividades desse governo que ganhou as eleições agora, no ano de 2024. Em muito breve, meus amados irmãos, a profecia estará se cumprindo conforme a palavra de Deus aponta. Partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo, a obrigatoriedade da guarda do domingo, que nada mais nada menos é do que uma plena obediência à sugestão da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. E aí se desenrolará verdadeiramente a última grande crise. E não se iludem, mesmo aqui no Brasil, o governo de direita que voltar a assumir estará aliado amplamente, como já é aliado, aos Estados Unidos da América. Então não é direita, não é esquerda que vai impedir o cumprimento da profecia. A profecia, ela é exata. E assim será feito, e em muito breve Jesus estará voltando. Espero que você já tenha tomado a decisão no seu coração de procurar um refúgio, seja aqui no Vitrine do Lago ou em qualquer parte do mundo onde você esteja, para que quando a crise estourar, você já esteja com um lugar preparado para poder fazer alguma coisa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cumprindo as profecias do Antigo Testamento, tema de hoje. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse,
essas eu faço e testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Uma afirmação do próprio Filho de Deus, confirmando a autenticidade de sua origem e de sua missão. No segundo tema, sinais, obras e maravilhas. Meus irmãos, Cristo, ele teve uma missão exata. Ele teve uma missão de 3 anos e meio, cumprida à risca, e nada nesse mundo poderia impedir o êxito de sua missão. É claro que ele enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas, teve muitas tentativas de embargo, de impedimento na sua obra, na sua missão, porque até vocês observarem que no Antigo Testamento não era comum perceber cenas de endemoniamento, e no Novo Testamento era uma verdadeira praga o tanto que tinha, mostrando a fúria dos demônios, com Cristo cumprindo a sua missão aqui num território que até então vinha sendo dominado por ele. Cristo estabeleceu a sua bandeira, através do seu sangue venceu, para que todos os escolhidos de todos os tempos nele finalmente pudessem abraçar a vitória. E em muito breve ele estará se manifestando nas nuvens dos céus para recolher os seus escolhidos de todos os tempos, onde passaremos 1000 anos no céu, segundo Apocalipse 20, julgando e reinando com Cristo, como mostra lá no verso 4. Depois estaremos de volta para cá, aonde estará acontecendo a ressurreição dos ímpios e o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, e finalmente um novo céu e uma nova terra, aonde habita verdadeira justiça. Os sinais, obras e maravilhas de Cristo, tudo apontava para a exatidão da sua missão. No terceiro tema, o papel autoritativo das Escrituras. Irmãos, o tempo todo, se observarmos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, e no verso 40 principalmente, Cristo aponta 2 detalhes importantes. Primeiro, que ele confirma a autoridade das Escrituras. Ao mesmo tempo que ele está fazendo uma crítica dura aos líderes religiosos, que realmente acreditam e buscam incansavelmente orientações bíblicas para a sua vida e para os seus seguidores, mas faz uma crítica dura no verso 40, que vocês acreditam na palavra de Deus, mas não vem a mim para terdes vida. Ele se identificando como o Deus vivo, em missão humana aqui na terra, e é uma missão divina em harmonia com o Pai e o Espírito Santo. E após a sua glorificação, isso tudo seria conectado e reunificado novamente, de uma forma plenamente divina. Mas o lado humano da missão, ele estava cumprindo com perfeição, mas mostrando o papel inabalável das Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento até os seus dias, e servindo, evidentemente, para se estender até os nossos dias, o poder da palavra, a autoridade da palavra de Deus. Mas da mesma forma que ele criticou os líderes de sua época, que eles queriam Bíblia, 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 mas acabava, segundo todo o conteúdo que a gente busca, na sua maioria, eles acabavam por buscar interesses próprios, usando a Bíblia para isso. E hoje esse tanto de religião que tem, nem se fala, né? Isso não mudou nada, só piorou com relação às Escrituras, mas a autoridade dela é a mesma. Mas qual é a forma que você vê? Entende, irmãos? Se temos a palavra de Deus como autoridade, nós usaremos, mas deixaremos ela falar, que ela fale mais alto, ela seja prioridade nos nossos estudos e nas nossas escolhas. O Espírito Santo nos conectará com a palavra viva, tanto na escrita
quanto no conteúdo dirigido à nossa consciência o tempo todo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Irmãos, aqui se nós analisarmos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 23, comparado com Isaías 40, verso 3, dentre outros textos que nós poderíamos aqui citar, não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram como a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, assim como sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento, irmãos. Vários textos aqui do Novo Testamento voltados todos nessa direção. Mas a plenitude do entendimento desses acontecimentos e desses fatos se deu somente após a sua ressurreição. Porque até então, até esquecer que ele ia ressuscitar, eles esqueceram. Interessante que os líderes da religião judaica não esqueceram. Mandaram solicitar em pleno sábado e pagaram pelo selo do túmulo de Jesus, para que ele não saísse de lá. Eles queriam garantir que ele não sairia de lá. Então, veja que o pecado que eles cometeram foi tão grave, porque se ele iria ressuscitar, só Deus poderia ressuscitá-lo. E o que o lacre de pedra ia fazer? Deixa-se a ideia de que o medo maior era que, na realidade, eles não acreditariam na ressurreição dele, como dito, como argumento para conseguir o selo. Eles alegaram o quê? Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, vai que os seus apóstolos vão lá e roubam o seu corpo. Aí a última mentira vai ficar pior do que as outras. Eles tinham medo que o seu corpo fosse roubado. Eles não criam de forma alguma que a pessoa morta, ele próprio poderia se ressuscitar. Mas a gravidade de tudo isso, irmãos, está no seguinte: todos os sinais e obras que ele fez, de nada os convenceu. E mesmo depois que ele ressuscitou, conforme o apóstolo João escreveu no final do seu evangelho, nem todos os livros do mundo poderiam abarcar tudo o que Jesus fez após a sua ressurreição. Ele só destacou os pontos principais para que nós jamais esquecêssemos dos fatos incontestáveis, históricos, da morte e ressurreição de Cristo e dos seus sinais, cumprindo as profecias do Antigo Testamento em seu testemunho diário e na sua missão. A parte 2 do quinto tema, profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Irmãos, aqui não há dúvida que o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Cristo foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante da sua identidade como o Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação que ele nos oferece. Irmãos, se a gente observar o comparativo do Evangelho de João, fazendo um paralelo de João capítulo 12, verso 13, com o Salmo 118, verso 26, também no capítulo 12, no verso 14 e 15, com Zacarias 9, 9, João 13, 18, com Salmo 41, 9, e João 19, 37, com Zacarias 12, 10 e 13, 6. Todos, irmãos, todos apontando, confirmando claramente o cumprimento profético na vida e ministério de Cristo. Mas Jesus não se cansava de expressar na cara da liderança judaica: vocês olham, acreditam, mas não vêm a mim. Por várias e várias vezes ele se identificou, ele se expôs como filho de Deus. E mesmo assim, a liderança judaica não conseguia enxergar. Irmãos, ele estava dizendo em poucas e boas para esses indivíduos que eles eram mundanos,
Vocês pertencem a esse mundo aqui. Vocês não são espirituais. Vocês não têm noção da grandiosidade do reino eterno. E isso tudo nós podemos analisar no Evangelho de João, no capítulo 8, verso de 12 até o verso 30. Como ele comentava com eles, citando o texto de Isaías, que apontava sobre eles, né? Isaías 29, verso 13, já naquele tempo, e mostrando a referência para ele mesmo. Vocês me honram com seus lábios, com a sua boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Não tem nada a ver com as coisas do reino. Muito sério isso, irmãos, porque as igrejas hoje ainda continuam lotadas, muito mais gente do que naquele tempo. Naquele tempo estava iniciando a era do cristianismo. Hoje nós estamos em plenitude da era cristã. Mesmo sendo minoria absoluta no planeta, frente ao paganismo que sempre dominou esse velho mundo caído, mas a expressão quantitativa é incontestável. São bilhões de pessoas, é uma quantidade incontável de cristãos sobre a face da terra. Sabe, irmãos, nós precisamos de tirar essa imagem de ser mundano. Essa ideia de ser mundano, ser apegado às coisas do mundo, é que não deixa a gente tomar as providências que a gente precisa. A mulher de Ló era mundana, por isso ela ficou presa ao que pertencia. Ela ficou presa ao que estava ficando para trás. Ela estava com medo do que estava pela frente. Ela tinha mais medo de enfrentar uma vida começando do zero do que olhar para trás, achar que não ia acontecer nada e enfrentou a própria autodestruição. E assim muitos, irmãos, muitos. Eu fico imaginando de forma ilustrativa que ela virou uma estátua de sal ali na saída de Sodoma e Gomorra, e nós vamos ter no mundo inteiro verdadeiras praias de sal branquinho na beira do mar, de pessoas mundanas que não conseguiram se desprender das coisas do mundo para se prepararem como as virgens prudentes. Preferiram ficar como as virgens loucas, como foi a própria mulher de Ló. Pense nisso, meus amados irmãos. Esse negócio de ficar apegado com as coisas aqui de baixo é problema, é seríssimo. Não vai ser fácil o que nós teremos que enfrentar na última grande crise. Aqueles que estão conectados com a palavra de Deus sabem o que eu estou falando. Essa semana eu comentando até com uma irmã nossa, que é ouvinte do meu canal, mas nós, se nós não conseguirmos até lá nos estabelecermos de uma forma mais conclusiva, construir, etc., que nós temos várias prioridades que nós estamos administrando para poder conseguir chegar a ter uma providência mais objetiva. Mas aí nós vamos ficar de barraca. O senhor já pode nos cadastrar, que eu tenho comentado que aqui na parte da reserva tem 100 metros, por mais de 1000 metros de beira de lago, de reserva fechada. E essas que vocês estão vendo até aí na imagem aqui da gravação da lição, entre o lugar que está a minha casa, que pertence ao condomínio, e o lago que está lá no fundo é reserva. É uma reserva enorme. Mas se a vida já vai ser difícil, irmãos, dentro de uma casa, no condomínio, imagine para quem for ficar de barraca ali dentro da reserva, porque a reserva não pode cortar nada, não pode estragar nada, tem que acampar onde der. Enfrentar as intempéries da natureza, os animais silvestres, os animais peçonhentos. Difícil, irmãos, mas é o que muitos vão ter de resto para poder enfrentar realmente.
E as pessoas hoje comentar isso não tem noção do fato lá, que aqui, por exemplo, chove 6 meses e depois 6 meses sem chuva. Mas enfrentar a chuva dentro desses lugares não vai ser fácil. Você ter uma casinha ou ter uma barraca dentro do seu próprio lote, no lugar mais alto, no lugar mais apropriado, que você pode limpar, pode arrumar tudo direitinho em volta, é mais seguro. Tudo isso por quê? Porque a maioria das pessoas, mesmo dentro das igrejas, irmãos, são aqui de baixo. Não conseguem colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Tem até vontade, lutam, oram, suplicam para isso, mas não tem atitude. Parecendo com aquela semente que caiu no meio das pedras. Nasce rápido, mas na hora que chega as primeiras dificuldades, murcha, porque não tem raiz. Sabe, irmãos, o amor de Deus por mim e por você é muito grande. Ele manifesta, ele apresenta as soluções com muita antecedência. A palavra de Deus, olha quantos milhares de anos que ela foi escrita, e falando tudo isso que está acontecendo hoje. Nunca falhou uma profecia da Bíblia Sagrada. As voltadas pela vida e ministério de Cristo, todas com exatidão se cumpriram, e na história da humanidade, tudo que já aconteceu está aqui. Nada ficou sem o cumprimento exato de tudo aquilo que está escrito. E por que as pessoas hoje, que já têm fatos históricos, não é profecia mais, fatos históricos, que a Bíblia apontava como profecia há milhares de anos, que nunca elencou uma, nunca falhou uma, por que as pouquíssimas que está faltando acontecer e que vai nos afetar mais ainda do que as antigas? Porque essa agora é para nós. É nós que estaremos frente a frente com a fúria do dragão, enfrentando esse desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Por que nós não sejamos considerados como pessoas que pertencem ao reino de Deus? Porque priorizam o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 7º tema, perdição na tradição. Observe um trecho aqui do Parábolas de Jesus, página 55, que diz aqui: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Observe agora. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões pré-concebidas. Esse é o problema da tradição, meus amados. Tem que fazer a gente mudar de opiniões pré-concebidas. Nós acreditamos na volta de Cristo, mas ao nosso modo. Não, isso não serve. Nós temos que acreditar no assim está escrito em exatidão e priorizar as nossas escolhas de acordo com a palavra de Deus. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar. Isso que continua hoje fazendo a mesma coisa, deixando a tradição com as suas ideias pré-concebidas do ponto de vista religioso e espiritual, meus amados, vai formar uma multidão de parentes da mulher de Ló, que formará praias de areia branquinha em torno das grandes e pequenas cidades deste velho mundo. Ó Senhor Deus, tende misericórdia, tende piedade de nós. Fortaleça a nossa fé através da Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito e do nosso estudo da Tua Palavra, que possamos ter como prioridade as coisas do Teu reino, ser contado entre aqueles que realmente priorizam as coisas do Teu reino e assim, Senhor, termos a bênção de Ti para o êxito do cumprimento da missão que Tu tem
confiada a cada um de nós. Que naquele grande dia, nós e nossos lares, envolvidos aqui nesta oração, sejam contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.